Olá, meus diletos e amados irmãos em Cristo, que o Senhor nos abençoe nessa tarde e nos conceda da sua infinita bondade e misericórdia. Vamos compartilhar aqui um texto da Palavra de Deus, que está no livro de Esther, capítulo 2, versículo 21 ao versículo 23. Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de quem? De Mardoqueu. E ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei em nome de Mardoqueu. Versículo 23. E inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quero me ater aqui sobre a função de Mardoqueu. A outra Bíblia que eu li há poucos instantes de manhã cedo, o mesmo texto, diz que era costume, já era costume de Mardoqueu ficar à porta do palácio do rei. A porta do palácio do rei. Na Bíblia que eu li agora, diz que ele estava assentado à porta. Então Mardoqueu tinha um costume, já era tradição, ele ficar ali todos os dias à porta do palácio do rei. Quero me ater aqui na função de um porteiro. Quem designou Mardoqueu para porteiro? Você não acha aqui que ele foi designado para porteiro? Você não acha aqui na Bíblia, no livro de Esther, que ninguém o escolheu ou separou para porteiro? Você encontra lá no livro de Crônicas, no livro de 2 Samuel, vários porteiros sendo escolhidos. Você encontra no Novo Testamento também. Mas não encontra aqui nessa passagem quem escolheu Mardoqueu para essa função, antes dele atingir uma outra função. Eu creio que Mardoqueu ele funcionava muito bem como um observador, como um oleiro, como um zelador do seu povo e também do reino da Pérsia. Eu creio dessa forma. Aí, o lugar que Mardoqueu se destacou, sabe onde foi? Um lugar que é desprezado por muita gente, que ninguém dá muito valor, a porta. Onde foi o destaque da vida de Mardoqueu? A porta. A porta de uma igreja onde muita gente não valoriza e onde passa muita gente, onde entra muita gente e sai muita gente. Mas muitas das vezes eles pedem informação com o porteiro. Tem que passar pelo porteiro. Num prédio, mesma coisa. Todo mundo tem que passar pelo porteiro. Ou seja, onde tiver um porteiro, a função dele é importantíssima. E jamais deve ser desprezado por ninguém. Censurado por ninguém, julgado por ninguém. Para que as informações, por exemplo, na igreja, cheguem até o pastor, tem que passar pelo porteiro. Quando vai visitar qualquer pessoa, seja ele o mais importante que for, a informação passa pelo porteiro. O pastor, quando chega numa igreja, ele passa por quem? Passa pelo porteiro. Quando ele sai, ele passa pelo porteiro. O porteiro é o primeiro a chegar e o último a sair. E Mardoqueu estava todos os dias ali no palácio do rei, a porta do palácio do rei. Todos os dias e noite, ele se encontrava ali. Ele sabia de tudo que acontecia pela redondeza, tudo que acontecia de informativo, fora do palácio e dentro do palácio, ele sabia. O texto que eu li aqui, na outra Bíblia, diz que pessoas informavam as coisas para ele, era informado. Portanto, uma profissão.
pouco valorizada por muitas pessoas. Aí eu fiz uma anotação da seguinte forma: para ser destaque, começa por onde? Pela porta. Para chegar a ser um presbítero, um evangelista, um pastor, normalmente passa lá pela porta. Eu fui porteiro. Por muitos anos eu fui porteiro. Comecei como auxiliar de trabalho. Nem auxiliar de trabalho eu era, eu já ficava na porta. Nem cooperador eu era. Eu já servia, eu já fazia a função de um porteiro. Nem cooperador era. Depois entrei na escala como cooperador. Mas eu comecei como líder de mocidade, trabalhando com mocidade e ao mesmo tempo trabalhando na porta. Eu trabalhava com mocidade e quando faltavam os porteiros, eu exercia a função do porteiro. Mas para isso eu fui chamado, comissionado para aquilo. Fui separado para aquilo. De cooperador, eu passei para o diaconato, exercendo a minha função. Tenho saudade dela até hoje. Tenho saudade, apesar de estar no presbitério, mas eu tenho saudade da função do cooperador e do diácono, porque eu passei por lá, passei por aquela escala, passei pela porta. Eu recebia pessoas para dentro da igreja. Eu atendia as pessoas importantes, pessoas ricas, pessoas pobres, passaram por onde eu estava. E o porteiro é uma pessoa que vê tudo, ouve tudo e sabe de tudo. E Mardoqueu estava ali, na porta, todos os dias e todas as noites. Tudo passava por ele. E ele via tudo. Na porta estava um homem sem aparência. Um homem sem aparência, Mardoqueu, estava onde? Na porta. Mas é na porta que tudo acontece. Eu notei aqui, ó. É na porta que falam mal de tudo e de todos. Na porta acontece conspiração contra a liderança. Na porta as pessoas usam o tempo para fazer a fofoca. E o porteiro está lá ouvindo. Isso quando ele não participa, mas está lá ouvindo. Mas Mardoqueu não participou de nenhuma conspiração. Era um porteiro diferenciado, que ele não participou de nenhuma conspiração, de nenhuma trama, de nenhuma fofoca, mas ele estava na porta, ouvindo. Então, quando o porteiro está na porta, ele ouve muitas coisas, até coisas desagradáveis que ele nem queria ouvir. Às vezes na porta o porteiro é maltratado, é xingado, é caluniado. Mardoqueu passou por isso. Ele foi caluniado na porta. Mas foi na porta também. Vamos ver depois que ele alcançou o patamar que ele queria alcançar. Na porta temos uma visão privilegiada de quem está dentro, da casa ou dentro da igreja e não tem essa visão. O porteiro tem uma visão que o pastor na igreja não tem. O porteiro tem uma visão privilegiada lá na porta que muitas vezes o pastor não tem. O pastor ou outro líder que esteja dirigindo o culto, ele só tem uma visão interna, de dentro do templo, o que acontece dentro do templo. Ele só tem a visão interna. Ele só fica sabendo de alguma coisa externa quando vem passar informação para ele. O porteiro tem a visão de dentro e tem a visão de fora. Ele vê o que acontece para de fora, sabe o que acontece para de fora, que está ali envolvido. E a função dele, a função do porteiro, ele mantém a organização de dentro da igreja. O porteiro mantém a função de dentro da igreja. Hoje a função de porteiro é exercida por diáconos e cooperadores, e muitas vezes por diaconisas. E as suas funções é manter a organização da igreja, manter a ordem da igreja, cuidar das ofertas,
dos tesouros da igreja. Essa é a parte dele. Mas eu não fico com vergonha não, porque eu como presbítero, eu já exerci a função do porteiro. Mesmo estando no presbitério, eu já fiz a função do porteiro. Eu já fiz a função do diácono, do cooperador. Ainda faço, se precisar. Mas eu tenho honra em fazer. Gosto de fazer. E Mardoqueu, todos os dias ele estava lá. Ninguém chamou Mardoqueu para aquilo. Mardoqueu não foi levantado para ser aquela função. Mas ele estava lá. Mas ele estava lá. Ele sabia de tudo que acontecia. Na porta, Mardoqueu foi um olheiro, um observador. Ele sabia o que estava acontecendo. Na porta estava todos os dias, ele estava todos os dias, pois era costume. Na porta ele foi fiel. Na porta ele não tinha vergonha de ficar. Às vezes a gente vê tantos casos por aí, de muitos que não querem ficar na porta, porque acham que foram chamados para ficar no altar, foram chamados para ministrar, para pregar, para cantar, para orar, para dirigir qualquer departamento. Mas uma das melhores funções da igreja hoje, uma das melhores funções, depois do pastor, é o porteiro da igreja. Porque o porteiro da igreja, ele é o zelador. Ele é tido como zelador. Ele é tido como guardião da casa de Deus. No Antigo Testamento, as funções do porteiro, eles faziam um sorteio. Eles faziam um sorteio. E os porteiros tinham seus turnos de dia e de noite, com escala de revezamento. E cada um ficava numa área. Os porteiros da entrada do pátio, os porteiros do pátio, os porteiros internos, para manter a organização. Isso é função do porteiro. Aleluia. É pela porta que todo mundo passa. Ricos, pobres. E tem um detalhe. E foi exatamente no texto que nós lemos aqui, de Esther 2, 21, que estando ali naquele local de costume todos os dias, foi que Amã ouviu uma conspiração, uma trama de morte. Alguém de confiança do rei, dois oficiais de confiança do rei, estava tramando a sua morte, porque estavam indignados contra o rei. E Amã e Mardoqueu estava ali, e ele ouviu, versículo 21 diz, naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, pessoas de uma classe importante, que serviam dentro do palácio, dos guardas da porta, Bigtã e Tério, é o nome dos dois, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Mas ali estava o porteiro Mardoqueu, que viu tudo e que ouviu toda a conversa e todo o plano de vingança. E Mardoqueu como guardião, porque ninguém colocou ele ali, ninguém deu essa função para ele ali, mas ele fez essa função de protetor do povo persa e da nação judia. E rapidamente o porteiro Mardoqueu informa aquela situação à sua prima filha. E a sua prima filha informa a situação ao rei Assuero do que estava acontecendo ali. Aleluia.
E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu. Mardoqueu ficou sabendo do plano de vingança daqueles dois homens. Veio ao conhecimento de Mardoqueu. Todo porteiro, ele tem um informante. Todo porteiro tem informações. Todo porteiro é detentor de informações. E alguém informa para ele. Ó, Mardoqueu, tem um plano de vingança aí contra o rei Assuero. Esses dois eunucos que passou com você na porta aí, ó. Dois camaradas aí, estão tramando a morte do rei Assuero. Eles iam assassinar o rei Assuero naquele dia. Mas lá estava o porteiro que evitou aquele trama. Às vezes, muitas situações constrangedoras que estão para acontecer, o porteiro está ali, muitas vezes ele evita. Ele é o mantenedor da ordem. Ele é o mantenedor da ordem. Ele funciona como o papel de um pacificador também que está ali, para manter a paz, a ordem, a organização ali. E assim, Mardoqueu estava ali. O rei foi informado do plano de morte, não por seus oficiais e conselheiros, mas por alguém que estava onde? Na porta. Quem tinha que passar a informação daquele plano de morte e de vingança era alguém de confiança do rei Assuero. A informação tinha que chegar até o rei Assuero por alguém de confiança dele, por alguém que fazia parte da sua comitiva de conselheiros. Mas foi justamente alguém desprezado que a informação chegou. É pelas mãos de alguém que foi desprezado foi que a informação chegou. Aleluia. Na porta, ele foi humilhado. Na porta, ele foi honrado. Na porta, quantas das vezes nós somos humilhados na porta? Mas também quantas das vezes na porta nós somos honrados? Por que algumas pessoas galgam posições importantes na igreja? Passaram lá na porta. Passaram lá na porta. Hoje você vê que os que têm o nome de porteiro só tem só o nome, só o rótulo ou o título. Mas não exerce a função como tem que ser exercida. Só querem chegar bem alinhado, bem bonitinho, bem trajado, serem vistos, querem ser vistos, querem se tornar popular, querem ter fama, mas não querem exercer a sua função. E lembre, o porteiro, ele é um olheiro observador. Mas ele tem um líder que também observa todas as funções, tudo que ele faz, tudo passo a passo ele faz. Para ele galgar lá na frente uma posição maior depois, alguém também está olhando ele. Assim como ele olha as pessoas, alguém também está olhando ele, o desempenho dele. Ele é observado. Aleluia. Na porta, chegou o tempo de entrar para dentro. Na porta chegou o tempo de Amã entrar para dentro. Aleluia. E assumir nova função. Na porta chegou o tempo de Amã entrar para dentro e assumir nova função. Na porta, seus inimigos tinham que honrá-lo. Que vergonha para os seus inimigos. Aleluia. 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 Na porta, Mardoqueu foi humilhado por Amã.
Na porta, Mardoqueu foi humilhado por Amã. E eu faço uma ressalva aqui. Nós temos dois protagonistas aqui nesse episódio. De um lado nós temos Amã. Do outro lado nós temos Deus. Amã preparando a morte para os judeus e a forca para Mardoqueu. Do outro lado, Deus preparando a honra e a vitória para Mardoqueu. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Enquanto o protagonista, Amã, estava preparando a forca, Mardoqueu estava lá na porta. Mardoqueu já tinha descoberto um plano de vingança, de morte contra o rei Assuero. E agora tem um plano de morte, de vingança contra ele. Mas Deus estava preparando a honra para o porteiro Mardoqueu. Porteiro, exerça a sua função com brilhantismo, ainda que você seja humilhado, pisado e caluniado por alguém. O tempo da honra está chegando. O tempo da vitória está chegando. Não tenha medo de ninguém, não. Aleluia. Ele recebeu a vitória na porta. Fique na porta, porque na porta tem honra. Fique na porta, porque na porta tem honra, tem exaltação. Pode ser até humilhado na porta, mas lá tem vitória para você. Exerça a sua função com brilhantismo, ainda que seja pisado por alguém e humilhado por alguém. Deus abençoe a sua vida nessa tarde e te conceda vitória, graça, para você continuar sendo destaque onde você está. Aí há referências aqui, ó, 2 Crônicas 35:15, 2 Samuel 18:26, 1 Crônicas 16:42, Esdras 2:42 e João 10, versículo 3. Há várias referências. Que Deus nessa tarde possa te abençoar e te conceder a graça e a misericórdia que você tanto almeja alcançar e receber.